Podcast Empresa Mais Lucrativa dessa semana já está no ar e eu posso te falar que está simplesmente imperdível. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa e quer entender como que você pode reduzir impostos, pagar menos, gastar menos dinheiro com imposto da maneira certa, tributando da maneira correta, esse podcast vai te ajudar. Está falando sobre planejamento tributário, sobre redução de impostos, um programa simplesmente imperdível, incrível, nesse nosso podcast especial, ainda em clima de férias, mas com uma informação extremamente importante. Então, clica no link, acompanha a gente, que esse podcast está só começando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, edição 2022, ainda num programa de verão, sem minha parceira de bancada, estou recebendo convidados e hoje nós estamos falando sobre um assunto extremamente importante. Se você tem uma empresa, independente do tamanho dessa empresa, se você paga imposto, se você tem uma empresa, você tira nota, você paga imposto, hoje eu quero dizer para você que esse programa vai te ajudar. Como eu sempre falo aqui, nosso objetivo é te provocar mudanças positivas, trazer insights para que você consiga trazer mais lucratividade. E esse meu convidado de hoje vai ajudar a gente a pagar menos imposto. Pagar menos imposto não, vamos corrigir, né, Arthur? Pagar imposto da maneira certa. Pagar imposto da maneira certa. Então aqui comigo, meu amigo Arthur, contador, já participou aqui da imersão, seja bem-vindo, especialista em planejamento tributário, é isso que a gente vai fazer hoje? É isso mesmo, Marcelo, agradeço o convite, participei da imersão, foram momentos extraordinários, eu vim aqui com uma expectativa, achando, eu preciso aprender a vender mais, enfim, e a imersão trouxe muito mais conhecimento do que eu esperava. Bacana. O Arthur é contador, é proprietário de um escritório de contabilidade, assessoria tributária. A gente vai falar muito aí do que você faz, aí, como é que atende. E o ano passado, Foi o ano passado o ano passado a gente fez um trabalho junto de mentoria, justamente isso, para conseguir posicionar melhor o escritório, conseguir vender mais, e deu resultado. Deu resultado, o escritório está crescendo, já está com clientes já alinhado ao perfil que vocês queriam. E nesse meio tempo, eu digo que a gente vai tendo clientes de mentoria, onde a gente vai conhecendo esses clientes e a gente vai falar, cara, esse teu serviço é muito bom. Isso que você faz é realmente muito bom. E vocês são competentes naquilo que vocês fazem. Sim. Então, depois participou da imersão, a gente fez aquela palestra sobre as holdings, explicando para os nossos grupos mais avançados. E a gente começou a fazer aquelas análises tributárias. Eu falei, cara, vamos fazer um bate-papo agora nesse programa de férias. A gente está começando o ano, então assim, é o momento de um empresário se entender, vou dizer, de que forma que eu posso organizar os meus custos tributando da maneira certa. Então, Marcelo, como todo empresário sabe, imposto não é opcional. O nome já explica. É um imposto, é uma imposição do governo. Então, se tu está empreendendo, se tu tens um negócio no Brasil, tu tem que pagar imposto. Acontece que o governo brasileiro te permite escolher a forma de tributação, sabe? E muitos empresários, já falei com muitos empresários, eles acham que o Simples Nacional, eu posso ser do Simples, vou ser do Simples, é a melhor forma, é a mais barata, é a mais econômica. Só que uma vez eu estava conversando com o Marcelo e ele usou uma frase muito assertiva nisso. O Simples é mais simples. Não necessariamente é o mais barato. É aí que mora o perigo. Exatamente. Porque assim, pega o empreendedor, o empresário que está começando, está iniciando a empresa, tem uma empresa ainda que tem um faturamento um pouco menor, mais trabalha com serviços, enfim. E aí ele vai naturalmente fazer a opção pelo simples. Porque ele acha... E aí você que está nos ouvindo agora, entenda isso. Eu falei para o Arthur, falo para várias pessoas, eu falei, o simples é simples. Sim. Você paga uma guia só, é simples, é fácil. Principalmente por teu escritório de contabilidade, vai ter menos trabalho, vai organizar de uma maneira mais simples, só que não é mais barato. Depois, quando a gente começa a analisar com alguns critérios, alguns detalhes operacionais da execução do dia a dia,
de produto, serviço. Hoje a gente teve uma reunião sobre isso. Exatamente. Gente, você tem que entender o seguinte, são pequenos detalhes, e aí eu sou contador de formação, tu sabe? Apesar de não atuar, mas um dos motivos para não atuar é isso. A minha questão é mais a parte estratégica, mais a parte financeira. Mas quando a gente entra na parte contábil, na parte tributária, que eu sou completamente apaixonado, a gente tem que entender que existe uma legislação extremamente complexa. Eu digo que ela é feita até para dificultar mesmo a cabeça do empresário, né? Onde, quando a gente encontra bons profissionais, assim como vocês, permite com que a gente encontre brechas dentro da legislação que faça com que a gente tenha uma redução absurda de imposto. Marcelo, tem ramos de atividade que eles têm benefícios fiscais, sabe? Que muitas vezes não pode ser aproveitado no Simples. Por desconhecimento de muitos profissionais da contabilidade, os empresários não aproveitam esses benefícios. Com certeza, a Receita Federal não vai bater na porta do empresário e dizer: olha, meu amigo, tu estás deixando de aproveitar esse benefício. Tá pagando muito imposto. Tu estás pagando muito imposto, então eu estou trazendo essa informação para ti. Certamente a Receita não vai fazer isso. Então, nós temos que fazer um planejamento tributário para trazer o empresário essa luz, essa possibilidade. E claro que o empresário ele tem que lidar com muitas áreas dentro do seu próprio negócio. Então, ele ser especialista em tudo que faz dentro da empresa, às vezes é complicado. Por isso que ele tem que contar com o quê? Com bons parceiros, bons profissionais que vão trazer essas informações diferenciadas. Essa questão é importante, porque assim, vamos voltar um pouquinho na questão da Receita primeiro. Uma vez eu falei com o fiscal da Fazenda, da Receita, e ali tem uma coisa muito engraçada, né? Tipo assim, engraçada, poderia ser trágica, né? Mas acaba sendo engraçada, que a Receita, ela não te diz como é que você tem que calcular. Você tem que calcular e ela não te diz se está certo. Você vai apurar o imposto. Se você apurar o imposto errado, ela te avisa como é que tem que fazer certo. Exato. Mas antes ela não te avisa. Não, ela não avisa, exatamente. Primeiro tu tem que fazer errado, pagar errado, para depois ela vai lá e te dá a orientação. Exatamente. Então, assim, eles deixam primeiro o empresário agir, né, a contabilidade agir, e se fizer errado, eles se autuam. Exatamente. Eles já sabiam então, desde o começo. Ele não avisa antes. Tá errado aqui, se corrige. Não, ele não tem esse aviso. A lei tributária ela é tão complexa, só a título de informação. Nos países aqui na América Latina, em média, se leva 300 horas por ano para uma empresa apurar as suas obrigações acessórias. Por ano, 300 horas. No Brasil, mais de 2.000 horas. É uma média que uma empresa demora para apurar as suas obrigações. Então, assim, é muito complexo, é muita informação, são muitas particularidades, é complexo. Então, cada empresa, indiferente do seu ramo de atividade, do seu porte, tem que fazer um planejamento tributário. Tem que um profissional analisar a empresa, conhecer o histórico dela, não só o faturamento, mas as despesas, o seu contexto, que tipo de despesa tem, tudo tem que ser analisado. Eu sempre oriento os nossos clientes de consultoria que para fazer uma empresa crescer, além de você ter uma equipe competente, você ter um bom planejamento, você tem que contar com bons profissionais parceiros. Então, assim, além do bom consultor, né, que vai te dar uma boa estratégia, eu preciso puxar um pouco a linha para o meu lado também, mas é real isso, né? Porque a consultoria, quando é uma consultoria estratégica de alguém que realmente consegue performar, ela vai te dar uma visão muito macro. Sim. E um plano de ação muito assertivo daquilo que você deve fazer para que você faça a sua empresa crescer num ritmo muito maior. Sim. Então isso não é indiscutível. Mas é indiscutível também que você precisa ter um bom escritório de contabilidade, um bom contador que entenda da parte tributária, para que prepare a sua empresa já para crescer do jeito certo, sim, tributando certo. Sim. E infelizmente a gente vê muitos contadores, muitos escritórios não tão qualificados que acabam deixando de apurar algumas coisas, apurando algumas coisas de forma errada, que depois acaba ficando caro para o empresário. Sim. Porque já foi, né? Deixou de fazer, quando a gente vai começar a puxar o trabalho lá, acaba deixando de lado. E o outro profissional que também é fundamental, e aí tem toda a conexão com o que faz lá dentro do escritório, é ter bons advogados. Sim. Bons contratos. Eu Sim. acho que uma das coisas que é empurrado muito com a barriga são os contratos. Contratos mal feitos, contrato de internet, Sim. copia e cola, e agora a gente tem uma série de cuidados específicos que a gente tem que fazer. Mas tendo um bom contador e um bom advogado, acompanhado de uma consultoria estratégica muito bem feita,
cara, é um divisor de águas, independente o porte da empresa. Independente do porte da empresa. Mas vamos lá, assim, ó, aqui a gente fala com quem está nos ouvindo aqui, seja no podcast, seja aqui no YouTube, são empresários, tá? Pequenas empresas, alguns empresários de MEI que estão iniciando, pequenos e médios empresários. Certo. Quais os 3 regimes tributários, para quem não conhece, que o empresário pode optar, além do simples, que ele já sabe que é um simples que tem, e quando ele deve optar por um e por outro? Então, assim, tem a forma tributária inicial, que é o MEI, que todo mundo conhece, que é o microempreendedor individual. Agora mudou também a faixa, né? Mudou a faixa, exatamente. Então estava em 81 mil, passou para 130 e agora de um funcionário pode ter 2, né, admitidos no ano. Só que tem as suas limitações. O MEI ele é extremamente barato, mas tem as suas limitações. A partir do momento que tu passa desse limite do MEI, tu escolhe 3 opções tributárias. Seria o Simples Nacional, que é o grande carro-chefe da maioria das empresas, o mais conhecido. Depois o lucro presumido e lucro real, né? Acontece que a gente se depara com vários empresários que, tô no Simples, só se eu estourar o limite de faturamento do Simples Nacional, para mim, ou ir para o presumido ou ir para o real. 4.800. 4.800.000, que é o limite do Simples Federal. Então, assim, outro cuidado que tem que ter é que cada estado, cada município tem o seu limite também. Tem o Simples Estadual também, Simples Estadual diferente, né? E o Simples Municipal, que normalmente é 3.600.000. Então, se uma empresa estoura esse faturamento de 3.600.000, pode até continuar no Simples Nacional, mas tributos estaduais e municipais tributam por fora. Então, isso aí já estoura bastante a alíquota, sabe? Só que tem casos, dependendo do ramo de atividade, dependendo do número de benefícios fiscais que aquele ramo de atividade tem, com um faturamento muito inferior a 4.800.000, é vantajoso tu ser o lucro real ou lucro presumido, mediante esses tributos que reduziriam drasticamente a carga tributária. A partir de quanto? Pra gente, é óbvio que depende muito do setor, né? Sim. Se é produto, se é serviço, o que faz, a classificação do serviço também. Sim. Mas a partir de R$1 milhão ano, ele já pode ter vantagem. Dependendo do ramo de atividade, sim. Dependendo do ramo de atividade, até menos. Até menos. Até faturamentos assim que o pessoal não classifica como alto faturamento, mas devido ao grande benefício, vale a pena estudar um presumido real, que se tornaria bem vantajoso. Então, se você está nos ouvindo agora e você fatura próximo a R$100 mil por mês, já acende uma luz para você, e você ainda está tributando no Simples, já acende uma luz para você fazer uma análise, entender, talvez ainda continue fazendo sentido, em algumas análises que é feito continua fazendo sentido o próprio Simples, mas já acende um alerta. Eu Exato. acho que o estudo tributário ele vem nos dar uma orientação. Olha, legal, você está faturando aqui 80 mil mês, 85 mil mês, que você está fazendo 1 milhão ano, até 120, 150 mil, se continuar nessa mesma modalidade, ok, você pode continuar no Simples. Agora, se você passar para 130, 150 mil, já não faz mais sentido. Marcelo, essa análise ela é essencial, porque o que acontece? Quando a gente analisa uma empresa, a gente analisa o contexto dela. O faturamento e as despesas, a realidade dela. Acontece que se ela está faturando 85, 90, 100 mil mês e ela começa a faturar 150, 200, muda a realidade de gastos também, sabe? Então isso tudo tem que ser analisado. Essa análise ela tem que ser feita todos os anos. A gente fez análise no final do ano. Vamos entrar no ano que vem, continuar no Simples porque ainda é vantagem. No decorrer desse ano, tem que ser feita uma nova análise. Porque se muda faturamento, se muda despesas. Que foi exatamente o planejamento que a gente fez. Sim. Não vou citar nomes aqui, mas com alguns clientes que a gente estava trabalhando lá. Sim. Então, nós batemos aí 11 milhões e 500 em 2021. E agora a gente montou um planejamento para 18.800, 19 milhões, que vai ficar um pouquinho abaixo ainda. Estou na briga para ver se a gente consegue chegar nesses 20 milhões, mas 19 milhões em 2022. Esses 19 milhões em 2022 são 8 milhões a mais de faturamento. Exato. Outro contexto, outra realidade. 8 milhões a mais de faturamento, eu vou mudar completamente a quantidade de produtos e serviços que essa empresa vende. Eu vou ter que aumentar a minha linha de produção, inclusive a gente está aumentando o turno. Sim. Consequentemente, eu vou ter que contratar mais pessoas, o que vai me onerar mais, Sim. vai me gerar mais custos. Eu vou ter mais custos de mão de obra, de matéria-prima, de produção e, enfim, outros insumos que vão estar envolvidos com isso. Sim.
E aí esse planejamento, ele vai dar essa visão para a gente. Exatamente. Olha, hoje, com 12 milhões, esse regime tributário foi o melhor até então. Agora, se a gente projetar que esse 18 vai se realizar, que aí vem essa visão. Sim. Porque eu vou montar um planejamento baseado naquilo que vai acontecer. Exato. Se a gente realmente, se vocês gabaritar o que vocês estão me falando aí, que vocês vão bater os 18 milhões, aí a estrada é outra. A realidade é essa. Exatamente. Então é isso que você tem que pensar, isso é planejamento. Isso é planejamento. Então, assim, você planeja a estratégia e você planeja o reflexo da sua estratégia. Exatamente. Eu digo que planejamento é a gente se preparar para problemas e oportunidades antes que eles aconteçam. E para cada um deles a gente definir um plano de ação. E quando a gente fala em linha tributária, é exatamente isso. É extremamente essencial, Marcelo, inclusive até porque isso reflete diretamente no preço final do produto. Porque tem pessoas que vão fazer uma análise de, vou formar o preço da minha mercadoria. Pega ali, analisa a matéria-prima, analisa o custo fixo, só que não mexe no tributo. Acha que o percentual sempre é aquele fixo. É aquilo sabe? ali. E deu, sabe? E às vezes quando está no simples, acha que é aquela alíquota inicial, quando é mais drástico ainda, sabe? Então às vezes começa a faturar, começa a aumentar a alíquota, ele acha que o que não mudou. Aí recebe a guia. Leva um susto. Por que aumentou tanto? Aí tipo, leva um susto. Mudou a faixa de faturamento, ele nem sabia que mudava a faixa. Então assim, esse planejamento ele é essencial até para te formar o teu preço de venda. Porque às vezes você está vendendo, só que a tua margem está sendo consumida por questão de gastos tributários ou enfim, outros gastos talvez, e aí o lucro não aparece. Né? Por isso que essa questão do planejamento completo, incluindo o planejamento tributário, ele é essencial. Então, uma pergunta agora que eu vou te colocar agora na sinuca aí, né? Que eu sei que não é assim simples pra gente responder. Certo. Mas vamos lá. Não, olhei, cara, simples não é mais, né? Tá. Ou não é mais, quero fugir do simples. Quais os indicativos que poderiam me levar para um lucro presumido ou para um lucro real? Certo. A resposta ela não é uma receita de bolo, eu sei disso. Sim. Mas tem alguns indicativos que se seguir por essa linha, tendencialmente presumido é melhor. Certo. Se seguir por essa linha, o real é melhor. Então, assim, de forma geral, claro que o melhor é analisar individualmente, mas de forma geral, empresas que são prestadoras de serviço, normalmente elas têm poucas despesas, sabe? Então, se for a maioria é mão de obra. Exatamente. Então, vamos pensar o seguinte, um escritório de advocacia que fature mensalmente 150 mil reais. Ele vai ter uma despesa. Uma indústria que fatura 150 mil tem outra despesa. Outra classificação. É um outro contexto. Então, normalmente, quem é prestador de serviço, ele não tem tantas despesas. Normalmente, é melhor ser lucro presumido. Sabe? Isso de forma geral. Claro que a análise tem que ser contextualizada. Sim, tem a presunção do lucro. Exatamente, porque existe uma presunção de lucro. Como é que funciona o lucro presumido? Porque tem gente que... o que é lucro presumido, lucro real? Lucro presumido é quando tu opta por uma forma tributária que o governo vai presumir o lucro para ti. Então, como é que funciona? Se tu é um comércio, por exemplo, o governo vai presumir que tudo que tu fatura, 8% é lucro. Se tu fatura 100 mil por mês... Ele entende que 8% é lucro. O lucro pode ser maior, pode ter prejuízo, isso é indiferente. Não importa, se 8% é o que exatamente. Está na regra. Se tu optou pelo lucro presumido, vai presumir aquilo, sabe? 8% para comércio, 32% para prestação de serviço. Se você é prestador de serviço... tem que ficar atento. É 32%. É presunção de lucro, 32%. Já no lucro real, não existe essa presunção de lucro. Existe a apuração de lucro de fato. Então, o que é feito? É pego todas as despesas da empresa, desde o custo da mercadoria vendida, o custo de fabricação, mão de obra, aluguel se tiver, energia elétrica, tributos, enfim. Pega todas as despesas para fazer a apuração, para depois apurou o lucro. Agora se aplica o imposto de renda e contribuição social para apuração desses impostos. Que aí é o lucro real mesmo. É o lucro real. Essa classificação... ela demanda um pouco mais de organização por parte da empresa, porque tem muitas empresas, quando a gente fala em pequenas, médias empresas, que acabam contratando serviço sem nota e tudo mais, então acaba não conseguindo registrar a despesa. O que eu comento com os empresários, que às vezes a gente faz uma análise e verifica que, tributariamente falando, o lucro real ele é mais vantajoso, eu explico, olha, o contexto de negócio muda totalmente.
Então, às vezes tem empresário que compra muita coisa, não pega nota, ou pega nota às vezes no CPF, porque o cadastro já estava no CPF do dono. Então, assim, tem esse contexto de negócio, tem que mudar todo o seu contexto. Tem que saber que toda despesa tem que ter nota, a nota tem que sair no nome da pessoa jurídica, não adianta sair nota no nome do dono. Que é real, né? Exatamente. O real é real. Tem que exatamente. Então, tu tens que justificar as despesas, então tem que ter documento para isso, sabe? Legal. Arthur, erros cometidos. Eu sei que vocês acompanham lá muitas coisas, muita gente acaba errando e esses erros contábeis, tributários acabam custando caro. Sim. Sim. Quais os principais erros aí que vocês acabam pegando no dia a dia, mais comuns e que poderiam ser evitados se tratando de pequenas e médias empresas? Então, assim, eu verifico muitos erros que poderiam, assim, economizar muito para o empresário. Isso. Cadastrar corretamente as mercadorias no sistema deles. Porque assim, tem muitos produtos que quando tu é varejista, tu vende no varejo, tu não precisa pagar todos os impostos dependendo da mercadoria. Então, dependendo da mercadoria, tu pode tirar o ICMS, tu pode tirar o PIS, tu pode tirar o COFINS, que foram pagos tudo na origem. Só que para tu aproveitar esse benefício, tu tem que cadastrar corretamente essas mercadorias no sistema, gerar um relatório, mandar para a contabilidade poder segregar essas informações e diminuir os teus impostos. Só que muitas empresas não têm cadastro de mercadorias. Mal a descrição da mercadoria com o NCM. Não tem cadastro de mercadoria e também o contador acaba não cobrando. E o contador, às vezes, por desconhecimento, ou às vezes, não sei, também não quer passar o trabalho, ter que segregar a tributação, às vezes sabe, mas não quer ter esse... Já que o cliente não cobra, o cliente não fala, eu não alerto, fica assim, sabe? Mas o procedimento correto é o seguinte, cadastra corretamente as mercadorias, existem muitas mercadorias que conseguem reduzir a tributação e a fins de exemplo, uma empresa do Simples, a carga tributária dela... Isso vale para loja? Loja, tem diferentes ramos de atividade que, cadastrando certa mercadoria, a gente consegue reduzir a tributação. Olha só, gente, para você que tem comércio, para você que tem loja de roupa, loja de calçado, fica atento a isso. É uma dica importante. A gente fala aqui, o nosso objetivo é gerar empresas mais lucrativas. O papo de hoje é reduzir imposto. Se eu faço uma redução de imposto, paga menos imposto, o que acontece? Sobra mais margem. Mais margem é mais lucro. Só que olha só, um detalhe totalmente operacional que está me falando aqui. Totalmente operacional. Tá? E eu, sinceramente, eu desconhecia isso. Sim. Um detalhe operacional que aí eu sei, porque eu estou no campo de batalha todos os dias, eu sei que muitos empresários acabam economizando no processo, ou contratando pessoas não tão qualificadas, lançam a nota de qualquer jeito, mal lançam essa nota, essa é a verdade. Sim. Então registra a entrada ali para controlar estoque e é isso que se faz. Quando se faz isso, né? Quando ainda tem essa etapa. Quando tem essa etapa. E acaba não observando informações importantes. Por quê? Porque é chato, porque é complexo, porque tem todas aqueles... Exato, desconhece daquele tema. E Marcelo, esses tributos, dependendo do ramo, tu consegue reduzir até 50% do imposto. Olha só. Nessas mercadorias. Isso é muita coisa. Muita coisa. Porque 50% dos impostos, às vezes o teu concorrente está aproveitando isso. Aí ele consegue vender mais, ele consegue um preço melhor para negociar, entendeu? Às vezes a margem, o dinheiro que não aparece no teu bolso é o imposto que está se pagando de forma desnecessária. Tá, então vamos lá, traduzir para o pessoal que tem loja, pessoal que tem comércio, pessoal que dá entrada e nota. Eu já peguei, você precisa cuidar do processo, cuidar da pessoa que faz isso, a pessoa precisa ter competência para fazer isso, não pode ser um estagiário que vai fazer de qualquer jeito, você precisa entender isso. Mas qual a orientação que a gente podia dar para esse empresário será que a minha empresa tem, não tem? O que ele tem que fazer corretamente ali? Vai buscar uma contadora, que cuidado que ele tem que tomar para entender se ele tem ou não tem esse benefício? Então, como é que nós fizemos? Primeira coisa, eu conheço o contexto da empresa, verificar quais mercadorias que ele comercializa, porque dependendo do negócio dele, tem mercadorias que têm benefício, tem mercadorias que não tem. Então, a gente faz uma verificação da linha de produtos que ele comercializa. Legal. Depois, a gente verificou essas mercadorias que ele comercializa, a gente vai fazer um treinamento com a pessoa responsável. Aí tem que ser uma pessoa capacitada.
Primeiro eu vou entender se aqueles produtos têm benefício. Tem benefício ou não. Se a gente identificar que tem benefício, que tem como fazer uma redução legal de tributos, a gente faz um treinamento com a pessoa responsável dentro daquela empresa. E aí, independente de sistema que ela usa, é só fazer o cadastro correto. É possível indiferente do sistema. Não precisa um sistema específico. Não, todo sistema, pelo menos todos que eu lidei até hoje, existe a parte de cadastro de produtos, que lá existem as opções para cadastrar corretamente para te fazer essa segregação. Então, assim, a gente faz esse treinamento, a pessoa faz a parte de cadastra tudo certinho. A partir daquele momento, a gente começa a segregar os tributos. Cara, eu vou te dar trabalho pra caramba. Olha só, eu vou botar depois aqui, pra você que tá nos ouvindo, seja no Spotify, aqui no YouTube, eu vou colocar depois o teu arroba ali, o teu Instagram, para as pessoas buscarem mais essa informação, porque é o seguinte, isso é algo que eu sei, tá? Porque o conhecimento de causa, que tem muito empresário deixando dinheiro na mesa. Bastante. Muito empresário deixando dinheiro na mesa. E aí que mora o perigo, gente. Porque é o seguinte, a gente gasta um tempo e energia, dinheiro, para vender mais. Sim. Se esforça, gasta esforço para vender mais. Só que aí a gente esquece de tomar um cuidado de fazer essa redução tributária, de cuidar para aumentar essa margem, porque vai fazer sobrar mais sem necessariamente você aumentar suas vendas. Claro. Tem várias formas de você fazer mais dinheiro dentro da empresa. Uma delas é vendendo mais, que é a clássica, que todo mundo faz. Só que a outra, envolvendo a parte de estratégias, a parte de planejamento, é a gente cuidando desses indicadores. Claro. E cuidando desses indicadores. Então, assim, depois você que está nos acompanhando, aqui embaixo deve ter aqui o arroba do Arthur, onde você encontrar ele. Mas vou te dar trabalho, porque quem tá ouvindo isso aqui agora, cara, vai procurar uma solução. Não, com certeza vai se interessar, porque pensa comigo, Marcelo, a carga tributária ela é pesada, pesadíssima. Com um trabalho operacional ali dentro, com o treinamento certo, a pessoa cadastra as mercadorias, tu consegue reduzir bastante os seus tributos, quem não vai ter interesse nisso? Tá, de exemplo prático, que tu já fez isso em alguns clientes, já fiz. O que deu para reduzir? Assim, dependendo do ramo de atividade, nem todas as mercadorias tu consegue reduzir, mas teve casos de 30% dos tributos gerais, 40%, teve casos de mercadoria, aí sim passar 50%, porque a grande maioria das mercadorias que comercializava tinha esses benefícios. Então 50%, 60% da carga tributária a gente reduzia. Então esses impostos que ele deixou de pagar foi para o bolso dele, literalmente. Então a gente conseguiu fazer redução e dependendo do contexto... Então se eu pago 10 mil de imposto por mês, eu vou pagar 7. Às vezes 7, 6, 5, dependendo do contexto, às vezes 4. E para alegrar mais o empresário... Olha só, e para você que paga 50 mil por mês de imposto... Olha o tamanho da diferença. Porque assim, se você paga 10 por mês, que já é um valor considerável, já está fazendo uma economia de 30 pau no ano. 36 mil reais no ano, que já é uma baita economia, que é um dinheiro que vem para dentro do caixa da empresa. Daqui a pouco é um dinheiro que vai pagar parte do 13º, vai pagar uma despesa operacional, enfim, ou vai virar lucro. Ô Marcelo, e assim, para melhorar mais a notícia, dependendo do contexto, a gente consegue recuperar os últimos 5 anos. Olha aí, ó. Então, se assim foi pago devidamente, dependendo do contexto, a gente consegue buscar os últimos 5 anos. Buscar os últimos 5 anos. Exatamente. Então, assim, além da gente estancar esse problema daqui para frente, começar a pagar menos daqui para frente... Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Eu já antecipei agora. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. E a gente não combinou nada. Não tem nem pauta, tá? Aqui a pauta é outra coisa que nós estamos fazendo aqui. Hoje não tem nem pauta. Eu bate papo porque, assim, é um assunto que, cara, eu sou completamente apaixonado, eu vejo isso todos os dias, estou lidando com as empresas todos os dias, mexendo em estratégia e conforme a gente vai crescendo, né, como a gente está com um grupo de empresários que estás acompanhando, que são um grupo de empresários que já estão com um nível de faturamento maior, esses percentuais já ficam muito significativos. Exato. Então, assim, essa economia de 36 mil que a gente está falando, a gente teve casos de clientes que estão fazendo uma economia de 300 mil. Sim. Então, assim, é uma economia de 300 mil que está sobrando no final do ano, tá? É caixa que está entrando, exatamente. É lucro. Então, assim, justamente, por quê? Porque ela está fazendo essa preocupação, está começando a analisar e está entendendo, olha, cara, dá para economizar 20 mil, 30 mil por mês. Sim. Por mês de imposto. É porque, Marcelo, o empresário tem que entender exatamente que isso aí é uma área da empresa que tem que ser trabalhada. Porque eu já lidei com muitos empresários que falam imposto...
não quero falar disso, não gosta do tema. Não tem nem o que falar, né? O governo, né, usa mal o recurso e errado não tá, mas enfim. Mas a gente tem que trabalhar porque tem benefícios a ser explorado. Então, assim, o empresário tem que entender que é um assunto que tem que ser abordado. Tem que ser conversado, tem que ser analisado. Não é porque eu tenho que pagar imposto, paga triste, felizmente, né? É uma despesa, mas é necessário. Tem que pagar. É um mal necessário. Mas paga certo, né? Mas paga não certo. Pagar. Porque Exato. assim, eu acho que o imposto é uma coisa que assim, não é discutível, né? Eu preciso pagar. Sim. Mas também não tem aqueles discursos, porque eu quero pagar mais imposto ainda. Não é pagar mais imposto, eu quero pagar do jeito certo. Exato. Eu quero tributar da maneira certa, nem a mais, nem a menos. Sim, pagar o que é correto. Pagar o que é correto. Exato. Então aí a gente tem uma orientação bacana, que é legal. Dá para reduzir. Sim. 30%, 20%, 50%, dependendo dos casos, né? E principalmente, agora que vem aquela pergunta que eu queria fazer, que tu já antecipou. Dá para a gente recuperar. Exatamente. Então, se ele já vem tributando isso de uma maneira errada ou da maneira que era feita, né? Sim. Uma maneira não certa, não é tributar errado. Estava tributando certo. Sim. Só que estava pagando o imposto além do que devia. Sim. Então ele fez isso. Nos últimos 5 anos, eu consigo buscar isso. Dependendo do tema, consegue. Consegue dos últimos 5 anos. A gente pode pegar essa recuperação de duas maneiras. Ou através de compensação ou através de restituição. Tá. A compensação seria compensar já nos tributos que iriam gerar posteriormente. Isso aí é um processo bem rápido. Tu gera crédito. Eu gero um crédito lá de 150 mil e aí eu pago 10 mil por mês, eu tenho 15 meses de crédito. Exatamente, sai abatendo e esse processo é rápido. Ou tu, né, pede a restituição, que aí seria em espécie. Isso pode demorar um pouco, sabe? Mas esses dois caminhos. Demora mais. Demora um pouquinho mais. Para devolver o dinheiro já é outra história. Mas a compensação é a mesma coisa, né? Eu sempre recomendo compensação. Tá? Tem ramos de atividade que aconteceu já que eu analisei, que ele pagava um número X de tributos. Aí a gente fez análise, ele quase não pagava, dali para frente não ia pagar quase nada, porque a maioria das mercadorias tinha esse benefício. Então, para ele, compensação não se tornou vantajoso. Porque ele ia demorar demais para compensar. Era muita coisa. Muita coisa. Ele conseguiu um crédito bom e dali para frente ia ficar muito pouco. Né? E aí que a gente fez, aderiu à restituição. Mas aí, dependendo do contexto, a gente escolhe o melhor caminho. Olha, ficou melhor que encomenda, tá? Ficou melhor que encomenda. O objetivo aqui era mostrar para você o que dava para fazer, né? Se tinha algumas linhas de redução para que você conseguisse aproveitar um pouco mais. Já descobrimos que tem linhas extremamente importantes, cuidados interessantes e principalmente que dá para fazer o retroativo, e dá para você buscar dinheiro que você pagou a mais para que sobra mais no teu caixa. Então isso é bem legal, bem importante, porque é o propósito de a gente construir empresas lucrativas. Empresas lucrativas são aquelas que vendem mais, ou melhor, vendem melhor. Exato. Que vendem do jeito certo, que rentabilizam do jeito certo, que tem suas fontes de lucro bem controladas, e aí faz sobrar mais dinheiro, porque esse é o lance. Porque quando eu crio uma empresa mais lucrativa, todo o meu ecossistema, todas aquelas pessoas e empresas parceiras que estão próximos a mim, elas se beneficiam. Sim. Por quê? Porque sobra mais, então todo mundo cresce. Agora é o seguinte, a gente estamos aí entrando para o nosso fechamento, o nosso bate-papo, que tipo de cuidados o empresário ele deve tomar para evitar surpresas desagradáveis? Te pergunto isso porque é o seguinte, porque final do ano a gente fez algumas transições, a gente fez alguns acompanhamentos de algumas empresas que a gente teve que fazer mudanças de regimes tributários e nessas auditorias que a gente acabou fazendo, acabamos pegando algumas surpresas bem desagradáveis que poderiam ser evitadas. Sim. Que poderiam ser evitadas. Não foram evitadas por desconhecimento do próprio empresário, de não cobrar algumas coisas. Então, que tipo de cuidado que o empresário deve tomar mensalmente, para evitar surpresas desagradáveis com fisco, com tributos e tudo mais? Então, eu vou citar um exemplo assim que a gente lidou recentemente, que é a correta classificação das operações. Tá? Então, assim, é o famoso CFLP. Né? Existem empresas que às vezes utilizam o CFLP errado, né? Para uma operação diferente. Então, usou o CFLP diz uma coisa,
mas a intenção da pessoa era outra. Então, assim, a nota diz uma coisa e na cabeça da pessoa estava dizendo outra. Isso muda o que a nota tá, se for parado, enfim, um eventual transporte dessa mercadoria, pode ser barrada a mercadoria, a tributação muda totalmente. E esse lançamento dessa nota lá na empresa? Lá na empresa, exatamente. Lá na hora de tu classificar a emissão da nota fiscal. Né? Tem muitos empresários que não pegam todas as despesas e na hora de fazer uma classificação lucro presumido ou lucro real, as informações elas estão erradas. Né? Tem aquela questão que a gente já comentou, que é o cadastro certo das mercadorias. Então, tem N situações assim que devem ser observadas para o empresário evitar dor de cabeça com o fisco. Normalmente esses problemas assim que eu vejo muito são com empresas que são tributadas do Simples e não querem tirar a nota fiscal de tudo. Eu já lidei com muito empresário com essa característica. Não quer faturar sabe? tudo. Não quer faturar tudo, né? Só que existem vários canais que a fiscalização utiliza para identificar esse faturamento. Um exemplo é o cartão de crédito. Tem empresário que ainda insiste em não querer tirar nota fiscal, sabe, de tudo que vende, mas o cartão de crédito que hoje representa... De vendas que vendeu no cartão de crédito, não quer tirar nota... Não quer tirar nota é batata. Vai fazer a DIF agora... Não, vai cair na malha. E assim, as administradoras de cartão, essa Cielo, Rede que a gente conhece, elas informam mensalmente quem são os clientes deles e quanto movimenta. Isso mensal, Sim. Sabe? Mensal. Então, se tu vendeu no cartão R$100 mil, o fisco já sabe que no cartão vendeu 100 mil, sabe? Fora as outras fontes de informação que eles têm. E aí tu vai lá e declara um faturamento de 50 naquele mês. Vai cair na malha, com certeza, questão de 2, 3 meses cai na malha, sabe? Isso aí é batata, né? Então, assim, tem muitos empresários que ainda acham que a fiscalização não opera, tem, assim, esse mito na cabeça que, vou sonegar, mas, infelizmente, o caminho não é esse. O caminho é fazer um planejamento tributário certo, né? A gente sempre defende o seguinte, a sonegação não é o caminho. O caminho é tu analisar a tua empresa, verificar o contexto dela, que tem como reduzir os tributos trabalhando certo. Trabalhando com a cabeça leve, sabe? Tem gente que às vezes fica com aquela preocupação porque está sonegando, com medo da Receita identificar... E aí não cresce. Não cresce porque isso suga energia, suga atenção, ele não tem energia nem atenção para outros assuntos que deveriam ter, né? Eu gosto de bater muito nessa tecla justamente por isso, porque o que acontece? É difícil, né, a gente operar uma empresa no Brasil, não é fácil, a gente sabe disso. É injusto que cobra-se de tributo, não é injusto. Eu tenho cliente de outros países, e o tributo na Espanha, por exemplo, a gente tem um cliente na Espanha, o tributo é absurdo. Mas o governo lá aplica de forma diferente, não sei o que. Não importa. Importa o seguinte, a gente tem um negócio hoje, a empresa que a gente tem é no Brasil. Sim. A regra do jogo é a regra do Brasil. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que crescer do jeito certo, respeitando as regras que são impostas. E Marcelo, uma observação. A carga tributária para ti é grande, mas é a mesma para o teu concorrente. Exatamente. O teu concorrente está nesse jogo também. O teu concorrente está nesse cenário, está nessa mesma carga tributária. Às vezes o que acontece, teu concorrente fez um bom planejamento, né? E mesmo no Brasil conseguiu reduzir. Que aí é os bastidores. Exatamente. Né? Que é aquilo que as pessoas elas acabam comparando, né, o palco do concorrente com o bastidor dela. Ela não sabe o que o concorrente está fazendo por trás. Então, por isso que a gente está trazendo esse tipo de informação para que você faça uma preparação. Isso. Aqui já abriu algumas brechas e oportunidades para que você consiga aplicar de fato uma redução justa, correta e legal. Tudo baseado na legislação. Exatamente, principalmente é legal para que você consiga fazer a sua empresa crescer do jeito certo. Isso que um líder faz, né? Fazer a empresa crescer do jeito certo, fazer a empresa crescer do jeito certo, fazer a sua equipe, né, produzir mais do jeito certo. E para quem está nos ouvindo, né, para quem está curtindo, espero que você tenha gostado desse programa de hoje. A gente trouxe nesse clima de férias, né? Daí não tá, eu vou trazer convidados para trazer coisas que são legais, são importantes. E aí o seguinte, o cara tá ouvindo agora, ele quer... eu gostei disso, cara, me interessei por esse tema. Qual o primeiro passo que ele tem que dar? Como é que ele pode te encontrar? O que ele tem que fazer? Qual o primeiro passo que ele pode dar para que ele, cara, fazer uma consulta? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Entre em contato conosco, né? Depois vou deixar... Qual é o teu Instagram?
Instagram, onde é que ele entra em contato? Ele pode entrar através do meu Instagram, né? Arthur Guimarães 41, ou através do Instagram do escritório, direto, né? Contabilidade _ Guimarães. Tá, contabilidade _ Guimarães. Vai estar aqui o endereço aqui embaixo, aqui, a gente vai colocar para você aqui dentro do descritivo tanto aqui se você está ouvindo no Spotify, você vai ver no descritivo aqui do programa. Se você estiver no YouTube também, tá o @ dele aqui para você conseguir acessar a Contabilidade Guimarães. O empresário se interessou, entrou em contato conosco. Primeiro passo, eu vou marcar uma reunião para conhecer o contexto da empresa. Tá, né? Pode ser uma reunião online. Esse cliente, aí que tá, porque assim, é uma das coisas que eu já quero deixar claro aqui. Vocês atendem cliente do Brasil inteiro? Sim. Como é que funciona isso? Então, a contabilidade ela não tem muita barreira geográfica, sabe? Hoje os processos são todos digitais, todos eletrônicos. Eu tenho cliente no Nordeste, cliente lá em Goiânia. Então, assim, a gente não tem muita barreira geográfica. A gente consegue atender à distância. Então, sabe? Independente de onde ele estiver... Indiferente, a gente consegue conversar e fazer essa análise. Marca uma reunião online, pelo Zoom, alinha tudo. Exatamente. A gente conhece o contexto, eu vou solicitar algumas informações para fazer uma análise prévia. Com a análise prévia, aí eu vou montar um diagnóstico do contexto da empresa para marcar uma segunda reunião. Tá. Com essa segunda reunião, a gente começa a ação, a fazer as correções que tem que ser corrigidas, a gente tem que fazer os cadastros que tem que ser cadastrados. Aí vai dando a sequência. Aí a gente vai dar a continuidade no processo. Não, legal. E hoje aconteceu um fato interessante. Eu estava na reunião, estava dando uma consultoria com um cliente. E a gente estava com uma questão que a gente precisava tomar uma decisão rápida. E essa decisão rápida precisava da visão do contador. Eu peguei o telefone na hora e falei, Arthur, tá liberado? Tô liberado. Então eu vou te passar o link aí. Ele já entrou no link e já tiramos 15 minutos a gente resolveu. Foi. E, cara, era um problema sério. Sim. Né? Era um valor considerável ali que ia impactar no fluxo de caixa da empresa. Eu falei, bom, como é que a gente vai fazer isso agora? Deixa eu ver se o Arthur está disponível e foi na hora. Então já te agradeço por isso, porque foi realmente rápido e rasteiro. Não dá para deixar para depois. Tem que ser dinâmico. Tem que ser dinâmico porque tem decisões que tem que ser tomada no ato, não dá para às vezes protelar e tal. Não, legal. É isso aí. Gente, a gente está ficando por aqui, vai ficando no final, né, desse nosso bate-papo de hoje aí, muito produtivo, mais técnico. Eu sei que algumas pessoas já deram aquela bugada, falaram de imposto, meu Deus do céu. Mas olha só, nós estamos iniciando o ano, o ano acabou de começar, está começando o ano, um ano de crescimento, recuperação econômica, vai sair toda essa questão de pandemia, vai embora. As empresas vão começar a vender mais, sua empresa vai começar a crescer novamente, vai começar a ter oportunidades. É o momento ideal para você preparar a sua empresa para crescer do jeito certo. O planejamento tributário é fundamental. É aquele negócio, não dá para cuidar do telhado quando está chovendo, tem que cuidar do telhado antes que chova. Claro. Então, preparar a sua empresa, se você quer dobrar o seu faturamento, cara, o que vai acontecer com o seu tributo se você dobrar o seu faturamento? Quais custos vão aumentar? Então, esse era o objetivo, né? Te provocar a te dar um insight. A gente já falo e repito praticamente todos os programas aqui que o objetivo do nosso podcast não é resolver nada, até porque a gente tem aqui 1 hora de bate-papo, 1 hora e pouquinho de bate-papo, mas te mostrar um caminho, te dar um insight, te dar um insight do que pode ser feito, de algum problema, de alguma oportunidade, alguma coisa que você tem que cuidar, para que você, agora eu vou atrás disso e vou resolver. Então esse é o propósito que a gente faz toda semana aqui, batendo papo sobre empresas mais lucrativas, trazendo profissionais, discutindo assuntos do dia a dia. E eu te agradeço. Acho que foi extremamente produtivo. Espero que tenha feito sentido aí para ti, que tenha ajudado o pessoal que está nos ouvindo. Vai te encontrar e eles vão te incomodar. Opa, Marcelo, na verdade uma incomodação dessa é muito bem-vinda, né? Eu que agradeço pelo convite, né? É um assunto assim muito pertinente, com quase todos os empresários que eu converso, para eles se torna um assunto assim bem surpreendente, porque quem não quer pagar menos imposto, né? Quem não quer? Quem não quer, quem quer pagar menos imposto, escreve embaixo aqui. Então, assim, é um assunto muito pertinente e estou à disposição para a gente fazer análise. Certamente aí muitas empresas vão pagar menos impostos. Legal, gente. Gente, obrigado pela audiência, obrigado se você que está nos ouvindo até agora aqui gostou desse programa, manda isso para outras pessoas, compartilha para outras pessoas saberem também. E a gente volta nosso próximo programa com um tema novo, com um convidado novo ou com a Daiane, não sei se já vai ter acabado as férias dela ou não. Vamos descobrir no próximo programa. A gente se vê aí.
Um abraço, até mais. Tchau, tchau.